Bolsa. Vou receber hoje a Alice Porto, a contadora da Bolsa, e a gente vai tirar todas as dúvidas para quem investe no mercado de ações e precisa cumprir a sua obrigação fiscal com a Receita Federal e com o governo para estar dentro da linha. Eu sei que isso é importante e a gente vai aprender também como fazer estratégias de investimento na Bolsa para que você pague menos imposto dentro da lei. Isso aí vai fazer muito a diferença ao longo do tempo e isso é importante pensar agora, tá? Não para deixar para depois. A Alice Porto já está aí e a gente vai recebê-la. Alice, eu tô aqui na frente de uma quadra de tênis. Quando vier para o Rio, vamos marcar a nossa partida, tá, querida? Pegar também dicas de maternidade com a contadora da Bolsa. E aí, querida, tudo bom? E querido, como é que você também agora é pai, gente? É a primeira vez que eu converso com ele depois que virou pai. Ah, muito bom, sério. Todo mundo que está pensando nisso não pode postergar. Dá uma Eu não vontade de sei. amassar eles. Pô, é muito bom, Alice. É muito bom. Não, e o pior é que a gente começa a virar Eu começo a querer convencer as pessoas de falar, meu amigo, você não sabe que você tá perdendo. É muito louco, eu tô morrendo só tenho olheira, mas é a melhor coisa da vida, né? Exatamente, exatamente. Só tem uma coisa mais cansativa para quem não entende, que é preencher todos os documentos para falar para o governo, ó, eu ganhei tanto dinheiro em 2020 que eu preciso falar para vocês aqui os impostos que eu tenho para pagar e você é especialista nisso, né, Alice? Obrigado por estar aqui no meu canal, tirar as dúvidas da audiência. Você é sempre competente, já virou aí uma figurinha carimbada todo ano falar de imposto de renda aqui no meu canal. Adoro, tio Uli. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que nosso trabalho é muito complementar, porque não adianta o cara super aprender a investir, ter estratégia, aí ele vai lá, tem problema com a receita, tem CPF bloqueado, sai falando que bolsa é cassino, que não é para investir em bolsa, porque senão a receita pega, e não é nada disso, gente. É só fazer o negócio certinho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar unido aí. Eu agradeço a oportunidade. Exatamente. Então, vamos começar com a dúvida mais frequente das pessoas, é o seguinte: o dividendo ele é tributado aqui no Brasil, eu pago imposto de renda sobre ele. Como é que faz isso, Alice? Vamos lá, dividendo é maravilhoso, né, gente? Renda passiva ali, nossa, coisa linda, coisa linda. Os dividendos no Brasil não é tributado ainda, tá? Então vamos falar da situação agora, não fica indo para frente. Ah, mas e se for tributado? Não, hoje ele não tem tributação, ele é isento, porém a Receita Federal quer saber quanto que você recebeu de dividendos. Não é porque você não pagou o imposto, não é porque esse imposto, por exemplo, juros sobre capital próprio, né, que é retido na fonte e você não tem que calcular. Não importa, galera. A Receita ela quer saber o que está entrando no seu bolso ou também o que está saindo de prejuízo. Então, os dividendos, ele entra nisso, porque o pessoal cai no não tem IR, então não precisa informar na declaração, mas tem que informar. Por quê? A empresa que está te pagando dividendos, ela está informando para a Receita, falando que está te pagando no seu CPF. Aí a Receita olha para a sua declaração e você não fala que recebeu, na hora que for cruzar, é muito fácil da Receita te pegar. Então, você sempre vai informar os dividendos lá no menu rendimentos isentos e não tributáveis da declaração anual. Perfeito. Então, só para esclarecer para as pessoas aqui, eu recebo esse dividendo, a empresa ela paga, cai na minha conta, eu só tenho que avisar no final do ano. Tem um documento lá que a minha corretora me manda, acho que é informe de rendimentos anuais. Isso aí eu tenho que entregar para o meu contador, eu tenho que usar na hora de fazer a minha declaração de imposto de renda, Alice? Isso, exatamente. Esse documento ele vai te auxiliar para você saber exatamente qual foi o valor total que você recebeu de dividendo para cada empresa que você tinha ativos ali durante o ano. Então, você vai usar esse informe para pegar esse dado de rendimento para você informar ele na declaração anual. Aí o pessoal vai falar assim, ah, então beleza, então só o informe da corretora resolve tudo. Não, gente, o informe vai resolver os proventos, tá? Você vai precisar das notas de corretagem que a partir das perguntas que o tio Uli, gente, ele é um bombardeador de perguntas. Ele sai assim, tá, 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 tá. Essa é a live, vocês vão ter mais perguntas respondidas. Não tem live que eu respondo mais perguntas que a do tio Uli. Então calma que ele vai chegar nas notas. Calma. Tranquilo, tranquilo. Explicar para a galera aqui, gente, quando a gente fala de dividend yield, isso aqui já para o lado da análise de investimentos, tá? A gente está contando os dividendos que não são tributados e a gente está contando também o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, a gente não precisa desembolsar dinheiro para pagar imposto, porque ele já é retido na fonte pela empresa. Tá correto, professora? Tá correto. Porém, como você recebeu, tem que informar na declaração, só que o menu vai ser diferente, né? O menu do dividendos é rendimentos isentos e não tributáveis. O menu do juros sobre capital próprio é rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Pô, perfeito, perfeito. Tá, mas aí eu comprei lá a minha Magazine Luiza
eu comprei por 10 centavos e estou vendendo agora por 20 reais. Tô rico, tô rico, tô rico, tô rico, mas eu tenho que pagar imposto sobre isso, né? Vamos Quanto lá, que você é a vendeu alíquota de ela? imposto de renda? Porque isso você chama de ganho de capital, né? É comprar por 10 e vender por 20 é um ganho de capital que tem uma alíquota para ações diferentes de fundos imobiliários. Fica um pouco confuso aí para quem não entende. Vamos lá, eu falo que é a regra do bonecão do posto, que agora tem um elemento novo para explicar, né? Que é o bonecão do posto. Sabe quando você vai num posto de gasolina, abastecer e tem aqueles bonecão assim, ó. Então, toda vez que você entrar no posto de gasolina agora, você vai lembrar de mim para poder fazer a alíquota do seu IR ou compensação do prejuízo. Imagina o seguinte, o braço direito do bonecão do posto é swing trade. Então, tudo que você movimentar de ações, se você fizer opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR, não importa qual que é o tipo de mercado que você movimentou. Tá no braço direito do bonecão do posto, é swing trade, é 15%, pode compensar tudo com tudo. Alice, pode compensar prejuízo de BDR com lucro de ETF, com lucro de ações? Pode, gente. Ó, lembra, mercado tá no dedinho. Esses dedinhos estão todos no mesmo braço de swing trade. Swing trade é sempre 15%, tudo compensa com tudo. Maravilhoso. Braço esquerdo é day trade, que o tio Uli não fala aqui, mas só para explicar, porque senão o bonecão não ficar manco, né? Para o bonecão não ficar manco, só para vocês entenderem, é day trade, é o mesmo raciocínio, cada dedinho é o tipo de mercado, tudo compensa com tudo. E a estrutura do bonecão do posto, né? O fundo de investimento imobiliário, né? O prédio ali que você está comprando, ele é 20% e prejuízo de FIIs só compensa com lucro de FIIs. Aposto que a próxima vez que você for abastecer seu carro, que você vê um bonecão do posto, você vai lembrar disso. Com certeza. Olha só, galera, olha que informação importante essa que a Alice está ensinando para gente. Os fundos imobiliários, eles têm um custo maior da gente comprar e vender. Então, a gente, como lado de investidor, a gente vai procurar estratégias de longo prazo, onde eu compro e vendo com um espaço mais dilatado. Porque a gente pode achar que no curto prazo isso não faz diferença, mas eu tenho certeza aqui que a gente está falando para uma audiência bastante jovem, entre 30 anos e 35, e vocês vão ter mais 40 anos para investir. Imagina que todo esse dinheiro que você paga de DARF, você poderia reinvestir isso para o teu longo prazo. Isso faz com que a montanha de dinheiro lá na aposentadoria seja maior, tá, galera? Então vamos olhar nossas estratégias, porque às vezes a gente fica vendendo no impulso e isso tem um custo no longo prazo, tá? Alicia, tu falou uma coisa importante ali. Eu posso deixa eu só pedir uma coisa, Pode falar. tio Oli. Claro. Porque esse bonecão do poço, gente, se vocês forem lembrar do bonecão do poço, por favor, coloque aqui no comentário aquele fantasminha ou algum bonecão aí, só para saber se de fato vocês entenderam os percentuais dos bracinhos e do corpo do bonecão e se vocês entenderam a compensação do prejuízo. Por favor, coloque o fantasminha aqui, um bonecão do poço, um Esse cara aqui? Coloca qualquer coisa cara? no comentário. Esse aí, tio Oli. Seguinte, então, a gente pode compensar prejuízos que a gente teve com lucros que a gente vai ter na frente ou pode ser em qualquer ordem isso? Uma coisa também que a galera tem um pouco de dúvida. Então, a vida, ela é bola para frente, né, gente? Na bolsa, a mesma coisa. Você só pode compensar o prejuízo no mês em que ele ocorre ou nos meses seguintes. E o que eu chamo de síndrome do vodol, da coceira na mão, da frieira na mão, é que às vezes o cara tem, por exemplo, uma DARF de fevereiro, que vai vencer no último dia útil de março. E aí, durante março, ele vai tendo operações e ele começa a ver que teve prejuízo e ele não pagou a DARF ainda de fevereiro. Aí ele fala, pô, eu tô aqui em março com prejuízo, eu tenho essa DARF de fevereiro, será que eu não posso compensar? Não pode, meu amigo, porque apesar dessa DARF estar aqui, ela é referente a fevereiro, ela é do passado. Então, a única coisa que não pode fazer no prejuízo é compensar para trás e sair da regra do bonecão do posto. O resto você pode fazer, que é compensar no mesmo mês ou nos meses para frente. Olha, tanta gente mandando o bonecão. Bola para frente, galera. Bola para frente, tá? Então, entendeu isso. Isso gera uma estratégia de investimentos mais inteligente também para quem? Seguinte, o nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. Toda vez que a gente tem um lucro, a gente tem uma recompensa no nosso cérebro. Pô, você é inteligente, você acertou. Toda vez que a gente tem um prejuízo, o nosso cérebro fala assim pra gente, você é burro, você é idiota, você devia ter estudado com o tio Uli. O que acaba acontecendo? A maioria das vezes, intuitivamente, a gente quer realizar os lucros o mais rápido possível para falar que a gente é esperto e a gente tende a postergar os prejuízos. Mas quando a gente pensa de maneira tributária, é melhor a gente realizar o prejuízo antes e deixar os lucros crescerem ao infinito. Com isso, a gente não desembolsa imposto de renda hoje, e aí quando a gente tiver um lucro gigante lá na frente, a gente pode usar toda essa base para compensar. Tem data limite, assim,
esse prejuízo aqui ele foi de 5 anos atrás. Eu ainda posso usar ele hoje? Então, que horas que você tomou banho hoje, tio Uli? E eu não tomei banho hoje, não, tô brincando. Tomei banho hoje 8h30 da manhã. Por quê? Eu também. Então, ou seja, a gente está vencido, né? Estamos vencidos. O prejuízo, gente, ele não vence. Ele não vence nunca, desde que você informe ele na declaração. Ô, tio, deixa eu contar um negócio para você. Eu tenho um prejuízo de 17 mil reais desde 2017. Não, desde 2009. Desde 2007. 2007? Desde 2007, porque eu comecei na bolsa fazendo day trade, não tinha conteúdo, né? Então eu queria experimentar tudo. Eu fiz um monte de prêmio de opção vendido no mesmo dia, fiz mercado futuro, fiz tempo, fiz dólar, não sei o quê. E aí eu tive 17 mil de prejuízo em 2 meses. Eu falei, cara, esse negócio não é para mim, você tem que estudar melhor e tudo. Eu venho carregando esse prejuízo de day trade durante todos esses anos. Tem 13 anos que eu coloco lá 17 mil de prejuízo de day trade na minha declaração. Aí na declaração do ano seguinte, 17 mil de prejuízo de day trade. Quando eu vou fazer algum day trade um dia, se eu vier fazer algum day trade um dia, aí eu posso compensar. Por quê? Porque ele não tem data de validade, porque eu informei ele na declaração anual. Acabei de ter uma ideia aqui que a Receita Federal nunca vai aprovar, mas seria muito legal se eu pudesse vender os meus créditos de imposto de renda para outras pessoas e poder monetizar isso, né? Não deve fazer sentido legal nenhum isso aí, a federal nunca vai aprovar, mas eu acabei de dar essa ideia aqui, galera. Depois vocês sabem, né? Se eu virar presidente, vocês vão ter isso aí na minha campanha, tá? Seguinte, Alice, a gente, tá bom, compensou o prejuízo lá, tudo ok, a alíquota diferente, mas tem um tal do dedo duro no day trade, e eu não sei se tem também no swing trade o dedo duro. Explica aí o que é o dedo duro e se tem só no day trade, também tem no swing trade. Vamos lá, galera. Olha, eu acho que a primeira coisa importante para vocês terem em mente é o seguinte: o seu CPF, ele é como se fosse aquele ferrão do vaqueiro que vai no boi e na hora que o boi passa na porteira, faz assim, ó. Então, na hora que o seu CPF está lá na nota de corretagem, a Receita já está sabendo que você é investidor. Beleza, ela já está achando que você é rico, que você é um tio Uli, que você tem papel de dólar, né? Você não tem rolo de papel higiênico, você tem papel de dólar. Ela está achando que você é rico. Não interessa se você é ou não é. Ela já está achando. E aí, quando você vende, tá? Vamos falar do swing trade. Na hora que você vende e essa venda dá acima de 20 mil, a corretora é obrigada a reter 0,005% daquela operação e informar para a Receita. Então, a Receita já acha que você é rico, começou a ter algumas informações ali de venda sua, ou seja, ela não sabe o custo, ela só sabe a venda. Só está alimentando a visão da Receita de que você é rico. E isso que a gente fala que é o dedo duro, né? Que é essa retenção de R ali, um percentual pequenininho, é o antigo CPMF, né? Que era da conta 0,38, que era só para o governo te monitorar ali suas movimentações em conta. Não existe isso mais, mas na bolsa tem esse IRRF, que no swing trade é 0,005% quando você atinge 20 mil de vendas no mês. E no day trade, ele é 1%. E olha a doideira, tio Uli, o day trade só vai reter o 1% nas notas de gain, né? Quando você ganha. Na nota de loss, não retém. Então, a Receita acha que você é mais rico ainda quando você faz day trade, porque ela só tá vendo gain. Ela não vê loss. Sim. Sim, sim. Deixa eu tirar uma outra dúvida aqui. Você falou que ETF, BDR, ações, tudo isso é a alíquota de 15%, correto? Sim. Mas só que o ETF ele não entra naquele limite dos 20 mil reais das ações, ou entra atualmente? Adoro falar sobre isso, porque eu já estou explicando de forma diferente, porque a galera bugava muito. Quando alguém me pergunta, Alice, isenção dos 20 mil, aonde que eu aplico ela na bolsa? O que tem essa danada da isenção? Aí eu vou lá e respondo, nada. E fico com essa cara aqui, ó. Aí na cabeça da pessoa fica assim, mas peraí, gente, ela não é a contadora da bolsa? Eu já ouvi falar que tem uma isenção de 20 mil, o que tá acontecendo? O que não sei o quê? Eu falo, peraí, tem uma exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, que são só as ações para o mês que você vendeu total de menos de 20 mil, na ordem, comprou, vendeu, não vale operar short, que você vai ter isenção de IR, ações e ouro, tá, gente? Então, por que eu falo que é exceção, da exceção, da exceção, da exceção? Pra vocês não querem ficar enfiando coisa aí nessa isenção dos 20 mil. BDR não tem, ETF não tem, opções não tem. Não tem, gente. Então, assim, põe na cabeça que nada tem isenção dos 20 mil, porém, existe uma exceçãozinha ali, que são ações e ouro. Você sempre vai fazer essa análise da exceção ali durante o mês para não confundir. Eu resolvi mudar a ordem, sabe, tio? Sim, sim, ficou melhor. A galera melhor. estava muito confusa. Então, eu preferi falar que nada, aí dá aquele choque,
Porque a pessoa, ela não vai embora na hora que eu falo nada, porque ela tá doida pra falar que tem, né? Aí ela fica parada, assim, ó, ouvindo, sabe? Se o cara é hater, ele quer falar, não, essa não entende nada, ela não sabe nada, tem ações que vale 20 mil e pode, não sei o que lá. Mas olha só, uma questão prática aqui é que o AZ1D, um contrato, gente, de 250 gramas de ouro hoje em dia, é um lote de quase 80 mil reais. Ou seja, se eu vender o ouro, automaticamente eu estou vendendo acima de 20 mil pelas Exato. cotações que ele tem hoje em dia, não é? Exato. Por isso que tem hora que eu nem falo do ouro. Eu falo mais quando é uma pessoa bem expert, que eu sei que vai comentar alguma coisa do ouro, mas normalmente quando a live, dependendo do público, eu falo assim, ó, é só ações no mês que vendeu menos de 20 mil, sabe? Mas a gente sabe que tem o ouro ali. Eu sabia que você ia dar uma complementada no ouro. Eu ainda vou falar de Bitcoin hoje, que essa pergunta, o pessoal falou assim, olha, fala lá com a maior do Brasil em imposto de renda, que eu tô cheio de criptomoeda aqui com lucro que eu não sei declarar, mas a gente já vai chegar nesse ponto aí, tá? De uma coisa, se eu vender 18 mil de ações e vender mais 3 mil de opções, isso aí ultrapassa lá aqueles 20 mil e eu perco o direito? Como é que funciona isso? Olha, depende da sua disponibilidade de DR, né? De discutir relacionamento, literalmente. Porque se você tem pavor de DR, não quer correr risco nenhum, zero, 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 você vai considerar que o total do mês foi acima de 20 mil, vai pagar o IR das ações normais, porque aí não tem como, a Receita nunca vai te chamar. Ah, Alice, olha, eu entendo que, pô, foi 18 mil de ações, foi 3 mil de opções. Se a Receita me chamar para DR, eu topo ir lá. E aí, beleza. Então, você pode considerar. Assim, para os meus clientes aqui da contabilidade, Tio Uli, eu considero só a venda de ações. Por quê? Porque se a Receita chamar, quem que vai lá? Eu, Chapolin Colorado. Inclusive, eu tô louca pra Receita chamar. Eu tô louca pra ir lá dar uma DR com a Receita, turmar com a galera, pedir algumas modificações da legislação, algumas facilidades, algumas respostas de perguntas que eles não dão. Você faz consulta formal, você tenta ir nos bambambam, a galera não responde. Então, assim, eu beneficio o meu cliente porque ele tem a mim para proteger ele se tiver uma DR. Agora, você como um investidor individual, você mesmo fazendo sua declaração, você tem tanta coisa para focar que eu acho que aí, sabe, pesa direitinho aí na balança se vale a pena o risco. Galera, existem pessoas que são leitoras de códigos que o computador vai substituir, mas esse tipo de abordagem aqui, esse tipo de filosofia, isso é coisa de gente que tem calo na mão, tá? Que já viveu a realidade e sabe como é que funciona na prática. Eu me lembro que meu pai tinha muito dessa visão assim, olha, vamos evitar o máximo de problema possível, porque cuidar dos clientes já dá muito trabalho, e ainda ficar com essas picuinhas aí com a Receita Federal não vale a pena, tá? E aí, a gente vai chegar no ponto onde eu te pergunto, tá, eu tenho fundos multimercado, eu tenho fundos de ações, eu tenho fundos de renda fixa, nada a ver com fundos imobiliários e com ações. Como que eu pago imposto sobre isso, Alice? Vamos lá, galera. É muito simples de você entender quanto que você tem que preocupar em pagar imposto e quanto que você não tem que preocupar porque é retido na fonte. E esse divisor de água se chama nota de corretagem. Então, investimentos que geram nota de corretagem, o cálculo tem que ser responsabilidade do investidor, é ele que tem que pagar a DARF se ele vender com lucro, é ele que tem que compensar o prejuízo. Se o investimento, mesmo que seja um fundo multimercado, que é lastreado aí em renda variável, mas não gera nota de corretagem, todo o imposto é retido na fonte, na tabelinha regressiva ali, conforme o tempo que você fica no investimento. E aí tem um influencer maravilhoso no mercado que chama Google. Se você pesquisa assim, ó, tabela de imposto de renda para fundo de investimento, aparece lá bonitinho. E o informe, tio William, ele vem mamão com mel também, né? De fundos de multimercados que você tem aí. Bem certinho ali, o valor que está investido, o valor que foi de R retido. Você não precisa preocupar. O que você tem que preocupar, o que você vai contar comigo, o que você vai pegar na minha mão, vai chamar meu time no direct, vai baixar meu e-book, é aquilo que tem nota de corretagem. Perfeito. Então, facilitou aí o trabalho, mas eu também não invisto em fundos, então, para mim, não fez muita diferença. Só fiz essa pergunta porque muita gente me pergunta isso mesmo, tá? Alice, tá pronta para as perguntas cabeludas? Que tem uma galera aí que tem que vir com as perguntas cabeludas esse ano, hein? Assim, parece que o Pão de Açúcar, ele cindiu uma parte da empresa e abriu o capital dela com a Açaí. A CSN também fez isso. Como que eu faço para declarar essa situação? E se isso faz eu pagar menos ou mais imposto no final das contas? Vamos lá, os eventos corporativos, eles são uma piração do mercado, né? E a galera tem... eles ficam tão preocupados em informar tudo na declaração, porque a gente fala, coloca tudo e tal, que começa a se embolar. Porque a gente, na verdade, a Receita ela não quer saber
todas as suas compras, todas as suas vendas, todos os eventos corporativos, todas as ações que vieram em units, todas as incorporações, todas as... Ela não quer saber isso, ela quer saber os seus resultados. Então, se você tinha uma ação que teve um tipo de evento corporativo desse ou outro evento parecido, você tem que focar no retrato desse investimento no dia 31/12. A Receita quer saber exatamente como que estava aquele investimento seu em 31/12. Então, se o código mudou, se a quantidade mudou, se o valor mudou, é o retrato de 31/12 que você tem que se preocupar e é ele que você vai colocar na declaração nova. Você não está nem mais pobre, nem mais rico por isso, tá? É como se você pegasse uma nota de R$ 50 e fala, troca por 5 de 10? Troco. Né? Então, é como se você está trocando só quantidade e valor, mas o patrimônio total continua o mesmo. E o patrimônio que você vai informar é como que estava o retrato em 31/12. Entendi. Mas, assim, e o custo de compra agora dessa ação que foi dada nessa cisão, que fez o IPO? Como é que eu arbitro, como é que eu boto esse custo lá para eu ver na minha contabilidade? Que eu nem estou sabendo desse evento. Ela bonificou com algumas ações? Não, a Pão de Açúcar, ela abriu o capital de uma subsidiária dela na Bolsa e fez um IPO. E Sim. aí, quem tinha ações do Pão de Açúcar recebeu essas ações na hora que aconteceu o IPO. A CSN também teve a mesma coisa. A gente já viu isso no passado acontecer com outras empresas também. Então, ele teve uma bonificação de ações. Ele acabou ganhando essas ações, mas provavelmente essas ações elas estão precificadas por algum valor que ele ganhou ali. Então, ele vai colocar esse valor lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Ele não teve que fazer o desembolso dessas ações, mas a partir do momento que ele coloca em rendimentos isentos e não tributáveis e coloca em bens e direitos, o lançamento já casa. Porque para todo débito tem que ter um crédito na declaração. Perfeito, entendido. E agora me explica um negócio. No ano passado teve uma coisa que foi o reembolso de capital de uma empresa chamada BB Seguridade, se eu não estou me enganado. Eu não sei se teve ao longo desse tempo aí outros eventos iguais a esse, mas como é que eu faço para contabilizar quando a empresa me reembolsa um pedaço do patrimônio? Vamos lá. Quando tem, por exemplo, amortização de FIIs, né, que é uma coisa parecida porque te reembolsa, a própria administradora de FIIs já faz a retenção do imposto e você vai informar isso em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva e vai dar baixa lá no seu bens e direitos. Provavelmente deve ser a mesma coisa. Vou te confessar que eu tenho que estudar isso melhor. Não tive nenhum cliente que teve essa ação. Sempre que acontece algum evento que o nosso software não está configurado para poder fazer o levantamento automático, a gente tem que dar uma estudada. Mas provavelmente é a mesma coisa. Mas tem uma coisa que é muito importante. Por mais que na amortização de FIIs, a empresa, ela mesma já retém o IR, acontece de reter errado. Então, é sempre bom você dar uma olhada qual foi o seu custo de aquisição, por quanto que ela está te reembolsando, para ver se ela reteve certo. Então, nesse reembolso que teve aí, qual que é o nome certo? Que não é reembolso, não é... Eu não sei. De verdade, eu acho que é reembolso de capital. Volta o valor em dinheiro, né? É como se fosse um super dividendo, né? Sim, aí tem que dar uma olhada como que está sendo essa sistemática. Mas eu posso te voltar com essa resposta depois, pode ser? Claro, fica à vontade, Faz um story depois e manda pra gente, Isso que eu vou fazer. tá? Vamos fazer um stories marcando o Tiuri que ele reposta. Gente, o que eu não sei, eu não sei. O que eu sei, eu sei. Beleza. Olha só, uma outra situação que aconteceu também com um aluno meu foi o seguinte, ele tinha ações de uma empresa, aí ela foi emitir novas ações e deu para ele um direito de subscrição, e ele vendeu esse direito de subscrição. Como é que ele declara isso? Vamos lá. Venda de direito de subscrição, a gente vai ter algumas interpretações aí para a questão de IR, né? Porque você está vendendo um direito, você não pagou nada por isso, custo zero. Ou seja, você está no lucro. Alice, como que eu vou lançar esse lucro ou como que eu vou pagar imposto sobre esse lucro? A gente tem que ter três interpretações. Quando o direito de subscrição é de fundos de investimento imobiliário, tem gente que entende que tem que pagar 20% sobre a venda total. Ok, você não vai ter DR com a receita, tá? Quando é venda de direito de subscrição de ações, tem gente que entende que tem que pagar os 15% sobre o valor total da venda. Ok, não vai ter DR com a receita. Agora, aqui na contabilidade, eu considero isento, porque não se trata de uma venda do título. Eu não estou vendendo FIIs, eu não estou vendendo ação, eu estou vendendo direito. Então, eu considero que isso é um mercado à vista e dentro do mercado à vista, eu considero a isenção dos 20 mil e estou louca para a Receita me chamar também. Porque ela já chamou uma vez, a gente explicou, ela aceitou. Só que eu preciso ter mais eventos desses para poder fincar o pé e falar, gente, agora é 100% isento, venda de direito de subscrição, vão vender.
Né? Então tem 3 Galera, recomendações. dá a capa da Supergirl pra ela, porque ela tá defendendo a gente aqui, ó. Então já pega aqui e segue ela, porque ela não aparece aqui só no mês de março, mês de abril para fazer imposto de renda, não. É o ano inteiro de conteúdo na tora, muita quantidade e sempre respondendo pergunta que você não acha no Google aí do outro lado, tá? Uma outra coisa, Alice, estão aqui perguntando, olha, comecei a abrir uma conta lá nos Estados Unidos. Vou falar aqui as corretoras porque a gente sabe que isso gera valor aí para os alunos, mas eu não tenho nenhum tipo de acordo comercial com eles. Abri uma conta lá na Passifólio, na Avenue e comecei a investir no exterior. Como é que eu faço isso? Eu tenho que declarar antes para o meu contador? Eu tenho que declarar antes de abrir a conta para a Receita Federal ou é só depois? Tem um valor mínimo que eu preciso declarar só depois desse valor? Como é que Vamos funciona lá, isso? ótima pergunta. Investimento no exterior. Tem muita gente que está diversificando, né? Investindo lá fora. Eu acho sensacional. Eu tenho minha diversificação também. A minha, especificamente, é pela Evelyn, até pela questão do IR. Como eles facilitam o IR, foi a primeira empresa que eu falei, essa eu vou pôr na minha boca para falar, porque eu vou te falar. O IR lá de fora, gente. O daqui é detalhado, né? O do Brasil é detalhado. Lá segue os mesmos detalhamentos com alguns parâmetros diferentes, mas lá tem um fator a mais, que é a questão do dólar de origem, do dinheiro de origem. Quando é de origem brasileira, quando é de origem americana, o negócio vira um fuzuê dos infernos. Mas vamos para o simples? Vamos começar do simples. Primeiro, investir lá fora não é ilegal. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é isso, porque tem gente que fala que é treta, né? Que você está lavando dinheiro. Não é, gente. É como você investir aqui, você está só diversificando, você está fazendo um bem para o seu patrimônio. Tá tudo bem, tá? Inclusive é aconselhável. É ou não é, tio Uli? Com certeza, esse aí é o que a gente chama do viés caseiro. E não é só brasileiro que tem esse viés caseiro, não. Americano também tem, japonês, europeu, chinês. A gente tem que ter mais diversificação mundial na nossa carteira, tá? Sim, então vamos lá. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, você não precisa falar inglês, você não vai precisar fazer nenhuma declaração lá. É tudo aqui no Brasil, na mesma declaração que você coloca os seus investimentos da Bolsa Brasileira. A única diferença é que você vai precisar de 2 programinhas auxiliares, que é o GCAP e o Carnê-Leão, que você vai preenchendo durante o ano e na hora que chega a declaração, você só importa o que você já preencheu. Então, é outro facilitador. Não tem nenhuma declaração lá fora. Agora, vamos para os ponto a ponto. Isenção. Aqui no Brasil é 20 mil. Lá fora é 35 mil reais. Aqui no Brasil, você pode compensar prejuízo conforme o bonecão do posto. Manda o bonecão do posto aí, gente. Quero saber se vocês vão lembrar do bonecão do posto. Lá fora, não tem bonecão do posto. Lá não tem compensação de prejuízo. Então, se você vende um ativo com prejuízo e depois você vai vender algum ativo com lucro, você vai pagar o IR sobre o lucro total da venda, tá? E lá é tudo 15%. Estoques, REITs e ETFs é 1% só. Então, nosso lindo bonecão do posto é brasileiro. Lá não tem essa figura do bonecão do posto porque é alíquota única e não tem compensação de prejuízo. Dividendos nos Estados Unidos é tributado. No Brasil não é, a gente já explicou como que lança. Lá é tributado e você vai informar aqui no Brasil, lá no seu Carnê-Leão, considerando sempre a cotação do dólar do último dia útil da quinzena do mês anterior. Então, só para a galera não bugar, recebeu o dividendo de setembro, soma todos os dividendos, olha lá e fala, nossa, $300 de dividendos, coisa maravilhosa. Então tá, quanto que deu em real? Foi em setembro? Vai lá em 15 de agosto, olha a cotação do dólar de compra. Ah, não, mas 15 de agosto não foi dia útil, vai no dia 14. Ah, 14 não foi, vai no dia 13. Então, último dia útil da quinzena, da primeira quinzena do mês anterior. E tem algumas outras diferenças. Qual outra diferença, Melzinha? Tô esquecendo alguma. Prejuízo não compensa? Já falei essa. Bom, tem... Ah, tá. E o controle da origem do dinheiro. Esse controle da origem do dinheiro, que é o seguinte. Você tem reais. Você vai lá, manda esse dinheiro para os Estados Unidos e você compra uma ação com esse dinheiro. Maravilhoso. Essa ação, ela é de origem brasileira. É um dólar que veio do Brasil, né? Real do Brasil, você converteu em dólar origem brasileira. Dólar de origem brasileira. Aí, se você recebe um dividendos dessa ação, esse dividendos cai na sua conta, ele é dólar de origem americana. Se você aportar no mesmo título, menino, você vai ter que fazer uma confusão de origem do dólar, do custo de aquisição de compra na hora que você for vender, que dá uma lasqueira danada. Aí eu tenho uma dica. Essa é importante. O negócio você falou, ninguém acha no Google, só no calo. Só no calo na mão, que é o seguinte.
Se você não tem um contador para fazer isso para você, se você não é super organizado, faz o seguinte: sempre que você for aportar em um ativo, concentra sempre em usar a mesma origem do dinheiro. Então, por exemplo, vou pegar todos os meus dividendos, sempre vou aportar num único título. Porque aí a origem é sempre americana, você não vai precisar ficar controlando a origem. E todo o dinheiro que eu transferi do Brasil para os Estados Unidos, eu vou comprar títulos diferentes. É uma forma para facilitar essa puta dificuldade do controle da origem, porque isso aí é uma dor violenta. Peraí, mas se eu botar lá $100 do Brasil de origem brasileira e receber $100 de dividendos, quando junta tudo, não fica tudo a mesma coisa? Como é que faz isso? Pois é, lá no GCAP, na hora que você vende o título, você tem que colocar qual foi a aquisição dele. E lá fala se é dólar brasileiro ou se é dólar americano. Você tem que saber exatamente qual proporção da compra daquele título que veio de origem brasileira e de origem americana. Aí vira uma confusão se você não tiver um bom controle. Uau, 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 uau. Galera, olha só, uma dica que eu tenho de investidor focado em ganhar dinheiro. Contrata uma contadora para fazer isso para você, porque a gente não pode perder o nosso tempo e a nossa cabeça, a nossa energia com coisas que ela é especialista. E olha só, eu acho que vale muito a pena. Mas vou perguntar aqui uma outra coisa. Tá, recebi lá, trouxe o dinheiro de volta para o Brasil. Eu tenho que pagar algum imposto ou tá tudo certo já? Só vou acertar isso na minha declaração anual. Não. Esse negócio de que repatriar e que paga não é, tá, gente? Você paga na hora que você vende. E na hora que você vende com lucro e acima de 35 mil. Então, todo mês que você vende ações lá fora, você tem que ir no GCAP, você tem que preencher. Você vai fazer um lançamento para cada venda de ação, vai gerar DARF e vai pagar todo mês. Então, isso tudo já está super declarado, super acertado com a Receita. Ah, não vou investir mais lá fora. Ok, você vai simplesmente transferir o dinheiro, você não vai pagar nada, tá? Toda tributação de investimentos, ela é feita mês a mês, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Lá na declaração você só informa. Então, se for pagar imposto no Brasil ou nos Estados Unidos, é todo mês. Declarar ou trouxe o dinheiro de volta, é lá na declaração e não paga nada. Perfeito. Alice, vou fazer uma pergunta aqui que ela parece maluca, mas provavelmente já aconteceu com alguém. Peguei $1.000, botei lá fora. Aí passou um tempo, fiquei olhando aqui o BBB, fiquei distraído com meus investimentos. Deu que eu preciso do dinheiro de volta. E eu mandei o dólar a R$ 5 e agora está 5,50. Quando eu trago, eu não comprei nada porque não deu tempo, me confundi. Tem que comprar aqui presente para minha esposa. Vou gastar esses $1.000 agora. Eu tenho que pagar algum imposto sobre isso, mesmo não tendo comprado nem vendido nenhum tipo de ativo imobiliário lá fora? Não precisa, gente. A valorização do dinheiro parado em conta, na hora que você traz ele, você simplesmente vai lançar ele em rendimentos isentos e não tributáveis. Você não precisa pagar essa valorização se você não movimentou. Então, essa pergunta dele, ele é muito perspicaz, gente. Porque ele sabe que essa é a dor de muita gente, de falar, não, mas na hora que eu for trazer, aonde que o pessoal vê espinho, né? Que o negócio é simples, ele já faz a pergunta já para ir clareando a mente de vocês, que não é tão difícil quanto parece, entendeu? Então você pode deixar o dinheiro lá, esqueceu, trouxe, teve valorização, você vai lançar em rendimentos isentos e não tributáveis pela diferença de 31/12, qual era o saldo da conta, do ano seguinte, 31/12, qual que era a diferença, vai dar uma diferença ali, para todo débito tem que ter um crédito, e você vai lançar esse crédito lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Tá, eu estou perguntando isso também por um outro motivo. Hoje em dia a gente vive num ambiente de taxas de juro zero nos Estados Unidos. Então, será que vale a pena, ao invés de eu comprar a renda fixa, e aí eu acho que vai ter uma valorização no câmbio, será que vale a pena deixar o dinheiro em caixa, em dólar, para eu não ganhar esse 1% ao ano e não correr esse risco de ter que pagar um imposto sobre esse ganho com o dólar? Entendeu a pergunta? Ficou clara? Não entendi, não. Você é muito inteligente para mim. Vai de novo. Tá. Vamos dizer que eu comprei o Tesouro Selic lá dos Estados Unidos, que é um ETF chamado TIP. Aí ele vai render 1% ao ano, porque lá nos Estados Unidos o juro é 1%. Eu estou falando assim, ao invés de comprar esse ETF, que é um ativo financeiro, e aí imagina que eu comprei $1.000 dólar a 5, e aí vendi a 5,50. Eu agora vou ter um ganho, porque eu investi num ativo. Será que não é melhor, às vezes, eu deixar esse dólar em caixa lá para me beneficiar desse ganho não tributável aí com a valorização da moeda? Eu acredito que com certeza, né? Tá. Mas aí a questão é, você tem que ter uma visão de investimento de estratégia
que é simples, gente. Porque a galera vai ficar muito comprando e vendendo, trazendo e voltando, e às vezes deixar ali parado é a melhor coisa que você faz. Você vai estar ganhando muito mais, né? O pessoal tem que desmistificar esse negócio de que movimentar muito é ganhar dinheiro. Você tem que movimentar certo e pouco. Olha só, falando nisso aí, tem um artigo, eu vou aproveitar que a Alice é contadora, falou dessa história de comprar e vender com muita frequência. Existe um artigo chamado Boys Will Be Boys, onde ele fala que as mulheres são melhores investidoras do que os homens porque elas trocam menos de posição. Olha só, mulher é fiel, homem é mais infiel. Mas não leva isso pro teu relacionamento, tá, galera? Já faz mal pro teu bolso, não faz mal pra tua família, tá? Seguinte, Alice, tá bom, achei que investir nos Estados Unidos é muito complicado, vou comprar BDR, porque eu sou fã do Jeff Bezos, sou fã do Warren Buffett. E aí, como é que funciona ganho de capital aqui de BDR no Brasil e como é que eu pago o tributo dos dividendos que eu recebo de BDRs que eu tenho no Brasil, na minha conta da corretora? Ótimo, gente. Quando a pessoa tá com preguiça de abrir conta lá fora, né? E ele quer diversificar, ele acaba indo para BDR aqui, tá tudo bem, menos mal, pelo menos está diversificando, mesmo que seja aqui dentro. Tá, BDR, gente, apesar dela estar lastreado lá na Gringolândia e títulos lá fora, ela está sendo negociada na Bolsa Brasileira. Então, ela vai seguir a tributação da Bolsa Brasileira no seguinte quesito de que vai ser 15% se você vender e não vai ter isenção dos 20 mil. Alice, ok, mas e os dividendos das BDR? Te expulsaram dali, tio Oli? Não, o Rogério Ceni estava jogando tênis aqui, ó, no condomínio. Ah, fala ele... sério. Sério, Nossa, que legal. Juro. Ele joga muito, joga muito. É mesmo? Aí, Marca uma tô vindo partida aqui pra ele quadra quando eu agora. vou visitar o Olivia aí, que eu vou levar uma camisa pra Olivia na hora que acabar a pandemia. Uma camisa de tia contadora da Bolsa. Sério, fiz uma camisa. Fechado. Vamos lá, dividendos de BDR, tá? Os dividendos de BDR, gente, eles vão ter a tributação lá na fonte nos Estados Unidos. Tiuli, 12 anos de contabilidade, eu sempre lancei dividendo de BDR, porque como era só investidor qualificado, tinha um percentual desse tamanho aqui dos meus clientes que tinham BDR. A gente lançava em rendimentos isentos e não tributáveis. Como abriu para o público geral, eu preferi mudar a forma de lançamento e lançar esse dividendo de BDR lá no Carnê-Leão, bonitinho, igual o dividendos lá de fora, que eu acho que vai ficar mais seguro. Então, eu sugiro que vocês sigam essa linha de lançar os dividendos de BDR lá no Carnê-Leão, igual lança os dividendos dos títulos lá fora. E me diz uma coisa, a alíquota de imposto de renda lá fora, ela é de quantos por cento, você sabe? 15%. Então é a mesma alíquota... Para dividendos ou para venda? Dividendo. Acho que é 30, não? Então, além de pagar, a gente tem uma tributação maior lá fora. Quando a gente recebe esse dinheiro, ele já foi retido, esse imposto, ou eu tenho que pagar aqui de novo? E aí, uma outra pergunta, o que eu recebo, eu tenho que pagar lá na tabela do Carnê-Leão aquele 27% ou não? Já não tem que pagar mais nada depois disso? Em tese, não vai precisar pagar nada. Acontece que algumas pessoas podem ter outros rendimentos que também utilizam do programa do Carnê-Leão, que não são de bolsas, tá? Vai ser aluguéis, vai ser outros investimentos no exterior, algumas rendas no exterior. E aí, na hora que você for lançar no Carnê-Leão, ele vai fazer essa compensação dos 27,5 para o 30, caso você tenha outros lançamentos no Carnê-Leão. Vamos supor que você tem só dividendos, você não vai pagar nada a mais e nem vai ter essa compensação. Agora, se você tem outros lançamentos, aí o próprio Carnê-Leão já vai fazer as continhas, já vai compensar ali. Beleza. Uma pergunta que apareceu ontem dos meus alunos foi assim, Tiúlia, qual que é o CNPJ que eu ponho lá quando eu falo de BDR? Porque parece que até o ano passado serviu botar zero em tudo e esse ano mudou. Tá certo isso? Ano passado já tinha mudado. Ano passado passei maior arrego com isso, porque eu sempre coloquei o 0000 e enviava, né? E ano passado a gente põe o 000, não enviava, 000. Ainda bem que a Receita ampliou o prazo, né? Que a gente falou, cara, e agora? O que nós vamos colocar? E aí mandamos um monte de e-mail para a Receita, tentamos marcar consulta e tal. O que a Receita fez? Nada, não respondeu. O que a gente fez? Colocou o CNPJ da corretora. Por enquanto não fiscalizou. É a única forma que está conseguindo enviar a declaração. E a gente não... Usando bom senso, qual outro CNPJ a gente poderia colocar? Porque o número dos Estados Unidos não tem esse formato, né? A gente tem que pôr um número. Vou pôr o número do quê? CNPJ da onde? Eu falei, vou pôr o CNPJ mais próximo da onde está esse BDR. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, da corretora. Viu minha explicação como é que é muito fundamentada? Graças à Receita. Perfeito. Então, sua palavra é lei, né? Aqui. Deixa eu ver se tem... Eu tô esquecendo de alguma pergunta das mais básicas aí, ou não?
Ou Não, tem alguma pergunta que a galera começa a perguntar? Então eu vou partir agora para o Bitcoin ou criptomoedas, né? Tá. Eu tenho um amigo aqui que ele transformou 1.000 e poucos reais em quase R$ 1 milhão com Bitcoin. Pior, o cunhado dele também, né? E agora os caras eles vão vender isso aí. Como é que eles pagam imposto de renda sobre isso, Alice? Então, vai entrar lá na parada dos 35 mil, que não vai ser o caso deles, né? Porque valorizou muito. E aí, agora você sabe que a declaração também já tem um código para Bitcoin, né? A Receita Federal Brasileira foi pioneira. Lá em Bens e Direitos, antes do Bitcoin, você lançava no código 99 outros. A Receita Federal Brasileira, meu filho, quando ela quer ser... O Brasil, quando quer ser bom, é bom. Quando quer ser ruim, é muito ruim, entendeu? E aí a própria Receita já fez código para Bitcoin, 3 códigos diferentes, que você vai categorizar se é Bitcoin de token, se é criptomoeda de não sei o quê, né? Eu não sei porque eu não invisto em criptomoeda. Eu também não, eu também não. Eu não Eu invisto, tô só então... porta-voz aqui de boas notícias dos meus alunos. Sim, maravilhoso isso. Então vamos lá. Esse Bitcoin que ele vai vender ali, né? Que ele vai ter esse mega lucro, ele vai ter que lançar lá no GCAP e ele vai pagar 15% sobre o lucro desse Bitcoin, porque ele já passou a isenção dos 35 mil. Vai ter uma DARF desse tamanho aqui para ele pagar. Eu queria uma DARF dessa, você não queria não, tio Olho? Pô, muito. Olha só, isso aí é outro ponto interessante. Tem a galera que quer evitar pagar imposto de tudo que é maneira, mas olha só, isso aí acaba criando uma mentalidade onde você acaba perdendo dinheiro, porque se você não quer pagar imposto, a melhor maneira de você não pagar imposto é não ganhando dinheiro, tendo prejuízo, tá? Uma outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui, Alice, diz uma coisa. Vamos dizer que eu tenho aqui ações de BDRs patrocinados, ou seja, que não está nos Estados Unidos e também não está aqui. Eu acho que tinha uma empresa, Biotoscana, parece que ela era sediada em Luxemburgo, se eu não me engano. Isso muda alguma coisa aqui para a gente ou não? Também não sei, menino. Eu sei que se você tem algo... Uma coisa que a gente tem que ter muita consciência é o seguinte. Aonde você tem dinheiro, você tem que informar na declaração anual. Então, se você tem essas ações que não estão aqui no Brasil, né? Essa BDR patrocinada foi negociada na Bolsa Brasileira, não? Sim, sim, sim. Na Bolsa Brasileira... Só que ela não era final 34, ela era final 33. Entendi. Que ela era vai entrar no patrocinada. mesmo bolo das BDRs normais, com os 15%, fora da isenção. O dividendos, você, na hora que você vai receber o informe, vai falar quanto que foi retido. Aí no Carnê-Leão, se a retenção foi menor, porque tem umas BDRs lastreadas argentinas, que você tem que pagar a diferença de IR, porque lá a tributação ela é inferior a 27,5. Aí na hora que você lança no Carnê-Leão, ele faz a diferença da tributação. Então, o importante é você sempre lançar ali no Carnê-Leão, seguindo o informe de rendimento daquela BDR, que você vai saber. Como a gente tem mais, assim, BDR lastreada... É mais nos Estados Unidos? Eu vejo mais BDR lastreada, não é? Majoritariamente, né? Mas tem essas exceções. Por isso que é bom usar o Carnê-Leão. Ô, tio Uli, tem gente que me fala assim, Alice, eu não posso lançar esses dividendos aí já direto na declaração? Meu amigo, vai no Carnê-Leão, porque ele vai fazer você não errar. Não fica procurando atalho. Pega o Carnê-Leão, vai lançando lá, que ele não vai deixar você errar, porque essa BDR pode ter uma coisa específica, uma alíquota diferente. Então, usa o Carnê-Leão. Tá, então, essa história dos Estados Unidos aí é porque eles têm um acordo de cooperação onde eles fazem essa compensação, mas não necessariamente o Brasil ele precisa ter esse acordo de compensação com todos os países do mundo, só para dar ciência aí para vocês, tá? Eu não sei se a gente fez essa pergunta, se ficou claro aqui para as pessoas. Se eu tive um ganho de capital esse mês de março, eu tenho até o último dia útil de abril para pagar esse imposto de renda, e aí é todo mês, né? Exatamente. Todo mês. Fechado. E uma coisa que o pessoal confunde, tio Uli, é o seguinte, porque como tá assim, hype, né? Declaração, tem que enviar, tem que enviar. Gente, a declaração é tudo que você movimentou em 2020, tá? Tudo que você tá movimentando agora em 2021 é vida normal, cálculo normal, para você informar lá na declaração de 2022, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça do pessoal, até porque, tio Uli, o nome da declaração atrapalha demais a vida da gente, porque é referente às movimentações de 2020. O nome do programa é IRPF 2021. E aí, a pessoa vai lá e fala assim, vou declarar 2020, vou baixar o IRPF 2020. O tanto de gente que baixa o programa errado porque é referente ao ano. Então, gente, fica atento a isso, tá? O ano do programa é o ano da entrega, mas o que você informa no programa é o ano anterior. Essa era uma perguntinha básica que era bom ter explicado. Boa, boa. Olha só, o Hermes está perguntando assim, declararam que ele tem direito a um juro sobre capital próprio, mas isso não caiu no caixa dele. Tá lá que ele vai receber, mas não tá no bolso dele. Como é que ele declara isso, Alice?
Eu não sei porque que a Receita complica tanto, as empresas... Não tem, não tá no bolso, não deveria declarar, mas tem que declarar, tá, gente? Você vai fazer o seguinte, você vai lá em bens e direitos, você vai colocar créditos em trânsito com o CNPJ do título e você vai em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva e também vai lançar. Agora, Tiúli, também foi uma mudança de interpretação que a gente fez esse ano. Porque, gente, a lei não é que ela vai mudando, ela quase não muda. Infelizmente, deveria mudar, deveria melhorar. Mas a gente vai aprimorando a interpretação também, e eu gosto muito de falar isso, porque às vezes tem algum cliente meu que fala, pô, mas ano passado você lançou só em bens e direitos. De fato, lancei só em bens e direitos. Esse ano, como tá tendo tanto crédito em trânsito, eu nunca vi tanto crédito em trânsito na minha vida. O que tá acontecendo? Sabe o motivo, tio? Isso é muito carro na rua. Trânsito, eu acho que é muito carro na rua. É muito carro na rua, entendeu? Então é isso. Aí eu mudei a interpretação para poder seguir aquele raciocínio de que para todo débito tem que ter um crédito, para todo lançamento tem que ter o contra-lançamento. A gente está lançando em bens e direitos e rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. E aí, no ano seguinte, né? Vamos supor que no ano seguinte caiu na conta. Como caiu na conta, automaticamente já entra no saldo da conta em bens e direitos e automaticamente você já tinha lançado isso lá em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Então, eu preferi mudar a interpretação, já que a Receita não clareia. Vou fazer uma pergunta aqui, ela tão básica, tão básica. Tipo assim, o cara falou ali, eu nunca declarei nada, tenho dinheiro na bolsa, tive lucro, tive prejuízo, mas nunca declarei nada. Como é que eu faço para arrumar a casa a partir de agora? Você vai fazer o seguinte, você começa primeiro arrumando a cama, levantando o lençol, aí dali depois você vai para o outro quarto, depois você vai para os banheiros. Você vai fazer o mesmo trajeto para arrumar a casa de quem deixa a casa em dia, gente. Atrasou, deixou de fazer, você vai fazer, porém, em atraso. Então, qual que é o primeiro passo? Buscar todas as notas de corretagem de todas as corretoras pela qual você operou, desde a primeira movimentação em bolsa. Pega todos esses documentos. Alice, como é que eu pego? Vai na plataforma da corretora. Disponibiliza só 6 meses. Manda um e-mail para a corretora. Pega essa documentação toda e vai fazendo o serviço que você deixou de fazer lá atrás. Vai fazendo tudo em atraso, pagando as DARFs, vai ter juros e multa, entrega a declaração em atraso, mas pelo menos você vai dormir tranquilo. Então, assim, deixou de fazer? Não espera mais. Uma hora a Receita vai te pegar e você vai ter arrependido de não ter resolvido isso rápido. Com certeza, concordo com isso. Agora vamos aqui para as duas últimas perguntas cascudíssimas, cascudíssimas. Deixa eu até afiar aqui, ó. Vamos fazer uma foto? Ferro aqui. Vamos fazer uma foto antes da Vamos. Tá afinando? Peraí, afina aí, vamos fazer uma foto. Faça afinando a pergunta aí, como é que é? Bate uma foto aí, Vou afinar aqui. Postar, gente. Ó, vou dar um winner aqui, ó, na contadora da bolsa. Seguinte, Alice. Comprei uma call de Petrobras a R$12 de strike. A Petrobras subiu e acabei realizando ela. Eu exerci essa call, onde eu paguei lá, sei lá, R$2 e exerci ela e agora sou dono da Petrobras. Como é que eu declaro o custo de aquisição dessa ação que eu adquiri através de uma opção que eu comprei? Vamos lá, galera. Esse custo de aquisição dessa ação que você comprou via call, ele vai estar exatamente ali na sua nota de corretagem na hora que você fez o exercício. O que você tem que preocupar é com o prêmio, tá? O que mais pega em exercício de call, porque a call nada mais é do que uma compra que você acordou que você iria exercer ou não. Então, a entrada daquele título ele vai estar na nota de corretagem pela aquisição ali, pelo aquele valor que você, do strike, né? Que você tinha combinado ali. O que pega em opções é o prêmio. Porque o povo fala, pai, peraí, esse prêmio que eu paguei, que eu não paguei, que eu... Então tá, se você comprou a call é compra ou é venda? Acho que é compra, né? Compra, o direito de compra sem obrigação, a call. Beleza, então você desembolsou, certo? Então, na hora, esse desembolso seu, você vai lançar lá em opções, ele, sabe, no menu renda variável, você vai lançar esse desembolso seu lá com opções, porque, na verdade, a ação, ela entrou na sua carteira e você não vendeu. Então, o único resultado que você teve foi esse prejuízo, esse desembolso. E a ação foi para a sua carteira com esse custo maravilhoso, baixíssimo. Qual foi essa aí? Você fez esse trem mesmo? Por que você me chamou para fazer isso com você? Não, isso aí foi só na imaginação. Peraí, eu não entendi. Deixa eu admitir aqui, eu não entendi de verdade, tá? O Tico, ele travou aqui com o Teco aqui. Então, se eu comprei por exercício de strike de R$12, o meu custo de aquisição dessa opção dessa ação vai ser de R$12
E o que eu faço com o prêmio que eu desembolsei, que lá que foi R$1, por exemplo? Vamos lá, esse prêmio que você desembolsou, você vai lançar lá no menu renda variável como um desembolso, como se fosse um prejuízo, porque essa ação ela entrou em carteira, você não realizou essa ação. Existe uma outra interpretação que você pode somar esse preço do prêmio junto com o custo de aquisição para você calcular essa ação. Eu vejo duas formas de calcular aí. Para beneficiar o meu cliente, o que eu faço? Eu jogo o preço do prêmio lá em opções, lá no menu renda variável, e considero que o custo de aquisição é 12, para na hora que ele for vender ter menos IR. Mas tem a outra forma mais segura também. As duas a Receita tem aceitado, tá? Pô, agora entendi. Então, olha só, galera, quando eu somo o prêmio ao valor do strike, eu tenho um preço de aquisição maior, então eu tenho que ter uma ação ainda maior para ter lucro com isso, para eu ter que pagar imposto de renda. Se eu coloco o prêmio da opção como um prejuízo, isso vai gerar um crédito fiscal para mim já no próximo mês. Tá correto essa interpretação? Exato. Beleza. E agora, se eu lancei uma put, ou seja, eu vendi uma put e acabei sendo exercido, como é que eu declaro esse custo e como é que eu declaro isso? Aí é tudo no mesmo miolo, né? Você vendeu a put, você teve ali e você foi exercido, que você falou? Eu vendi a put a R$1 e eu fui exercido, por exemplo, na Vale a R$60. Beleza, então esse exercício de 60, você vai pegar essa put de 1, você vai juntar com esse exercício de 60, aí é um bolo só, porque aí você desfez da ação em si e aí você só pode calcular um único resultado em cima disso. Aí não cabe aquela outra interpretação de quando você só encarteirou a ação via opções, entendeu? Perfeito, perfeito. Agora entendi. Galera, olha só, essa aula aqui, eu vou falar a verdade para vocês. A gente podia ter cobrado... Não, eu não podia não. Eu podia ter cobrado R$1 pelas perguntas, ela podia ter cobrado aí uns R$2.000 para responder tudo isso, porque a gente acabou de fazer uma consulta normal que você pagaria um contador para fazer, só que a diferença é que eu tive a oportunidade de ligar a câmera aqui, vocês escutarem tudo, e eu vou deixar isso gravado, porque eu sei que tem muita gente que não teve tempo de ver ou ficou confuso, e eu quero deixar a oportunidade para todo mundo não ter problema com a Receita Federal. Mas olha só, uma recomendação do tio Uli aqui, agora como investidor. Eu contrato um contador para fazer tudo isso aí, porque dá trabalho. E assim, o nosso tempo ele tem que valer mais do que o tempo do contador. Não estou discriminando o contador, não. Estou falando nada disso. Mas eles são especialistas nesse assunto, entendeu? Não cabe a gente ficar fazendo estratégia. A gente só tem que saber aqui o que gera de imposto nas nossas estratégias para a gente organizar isso. Estou correto, Alice? Ô, tio Uli, o que dá para a gente terceirizar, para a gente usar o nosso tempo para que a gente ganhe mais dinheiro, a gente tem que terceirizar. Agora, se a pessoa fala assim, não, mas eu ainda estou na fase de aprender, meu tempo não vale isso tudo, cara, pode contar comigo, vai no meu direct, não tem problema, pega esse dinheiro que você me pagaria e investe em você, investe em curso, investe em ações. Agora, a partir do momento que você chega num ponto da sua vida que você fala, cara, eu sei quanto que vale a minha hora. Eu vou gastar 4 horas nisso. Nossa, deixa eu terceirizar e dormir tranquilo. Então, eu acho que é muito autoconsciência de você saber em qual estágio de vida você está. E para qualquer estágio de vida que vocês estiverem, que estão aqui na live, eu estou com vocês. Contem comigo. Então a galera pode te chamar para tirar dúvida ou terceirizar isso para você e para tua equipe, né? Sapeca lá no meu direct. Gente, eu tenho um time que responde domingo a domingo, tio Uli, todo mundo. Eu vou bater 250 mil seguidores até hoje. Todos os directs são respondidos no meu Instagram, até hoje. Não é a Luísa que fica fazendo isso o tempo todo, não. Até essa bichinha aí precisa de um pouco de descanso, hein? A Ana Luísa virou o CTO, a Melissa agora veio como assessora e a gente tem 4 pessoas respondendo direct. O negócio tá ficando assim, ó. Uau, o engajamento tá muito alto. Alicia, pô, quero te agradecer demais. Você sabe que essa aula aqui que tu dá anualmente para minha audiência, ela é super importante, porque as pessoas elas ficam com medo de investir, achando que é complicado fazer o imposto de renda, o que não tem nada a ver. Na verdade, é só uma crença limitante aí. Então, galera, olha, já vai seguir ela aqui, ó, depois dessa live, já adiciona, porque toda hora vai pipocar ali uma informação de muito valor para você. Deixa o recado final aí, se despede e quero te agradecer de novo aí, de verdade agora, sem brincadeira, pelo valor extremo que você gera para minha audiência e para o Brasil inteiro, tá? Ai, que legal. Primeiro eu queria pedir uma gentileza para todo mundo. Gente, eu consegui ajudar? Manda leãozinho aqui. Qual que é seu símbolo no teclado, tio Uli? O meu é leãozinho, o seu é qual? Como assim, aquele cara símbolo? Com a cabeça explodindo. Não, porque o tio Uli é tão inteligente que o símbolo dele é aquela cabecinha que explode. Manda o leãozinho e uma cabecinha que explode se a gente conseguiu ajudar vocês.
Não esqueçam de compartilhar nos stories e marcar a gente a fotinha que a gente fez. Olha lá, ó, é esse aí, tio. Esse é o símbolo do tio. Meu leãozinho do tio e a cabecinha. Não, eu vou fazer uma última pergunta aqui antes da gente desligar, tá? A Alice nasceu e eu quero investir para ela. Tem alguma vantagem eu começar a investir antes para os meus filhos, em termos de imposto de renda, ou faz igual? Cara, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A única coisa que você vai ganhar é muito tempo em juros compostos aí, que é maravilhoso, né? E na declaração anual, ela vai entrar lá na sua declaração como dependente. Todos os menus que a gente informa de bolsa, todos eles, a partir da declaração do ano passado, tem um campinho lá que você flega, titular ou dependente. No caso, a minha declaração, tio, na hora que eu coloco dependente, tem dependente Lorena e tem dependente Maria Valentina. Tem 2 CPFzinhos lá que eu escolho, sabe? Delícia, muito mais bom. linda. Muito Adoro bom. pegar minha declaração e ir lá, dependente ações, dependente dividendos, é a coisa mais linda, gente. Mas Isso é então não tem liberdade. diferença, é só na declaração que você tem que colocar na declaração do titular. Perfeito, então, querida. Pô, muito obrigado aí. Vai dar o recado final? Teve recado final já? Foi Ó, o esse? recado final é o seguinte: parabéns por vocês estarem buscando conhecimento. Esse é o caminho certo para a prosperidade, a gente entender, a gente aprender. Tio Uli é um excelente professor, vocês estão em excelentes mãos. O cara é um gênio, além de ser... Gente, só uma coisa, vou contar um espírito. Não, vou contar. Tio Uli, eu vou falar. Tio Uli tem uma cara de bad boy nas redes sociais. Gente, vocês têm que conhecer o Tio Uli pessoalmente. O cara é um fofo, um anjinho. Você vê um na rede social, ele é meio marrento, né? Mas o que importa é o cérebro. Vocês não têm ideia da generosidade desse cara. Vocês estão em muito boas mãos. Ele sempre vai recomendar o melhor. Ele não tem conflito de interesses. E é uma honra estar aqui, tio Uli. Eu adoro estar com você. Eu quero que passe esse negócio de corona logo aí pra gente se ver pessoalmente de novo. E parabéns para todo mundo por estar buscando conhecimento, de verdade. Com certeza, querida. Seja bem-vindo aqui sempre. Beijo na família inteira aí. Conte comigo sempre e é só o começo. Tamo junto, Alice. Obrigado aí pela participação e é só o começo, tá? Tchau, galera. Obrigada, obrigada, tio Uli. Um beijo. Um beijo na Olivia e na Rá. Obrigado. Galera, essa aqui foi a aula de contabilidade que a contadora da Bolsa deu pra gente ajudar a gente a pagar nosso imposto de renda em dia, tá? Vou aproveitar essa oportunidade e vou te chamar para um evento gratuito que eu vou fazer no dia 11 de abril, que é a Rota da Riqueza. Lá eu vou ensinar de valuation a investir em fundo imobiliário, opções, carteira no exterior, carteira de portfólio, análise técnica, tudo isso vai ser tudo de graça, beleza? A gente vai começar com aula de mindset, a gente vai falar sobre opções, a gente vai falar sobre como identificar boas empresas e não se confundir com bons investimentos. E para você participar disso sem nenhum custo, vem aqui no meu direct agora e pede o link, tá? Pede o link agora no direct que eu vou estar te respondendo e é só o começo. Tamo junto.